Sou Mildred Bailey, tenho 55 anos, e nunca imaginei que estaria sentada em um tribunal em Augusta, segurando um envelope que poderia revelar uma década de mentiras. Minha irmã estava do outro lado, com seu advogado ao lado, me acusando de sequestrar seus 4 filhos. Sequestrar? A palavra me atingiu como um tapa. Há 10 anos, ela deixou as crianças na minha porta, prometendo ficar apenas 1 hora, e desapareceu. Eu criei aquelas crianças, alimentei-as, vesti-as, amei-as como se fossem minhas. E agora ela estava de volta, não por elas, mas por algo totalmente diferente. Seus olhos brilhavam de ganância, e eu sabia o motivo. Uma casa, a casa da nossa família, avaliada em $300 mil, estava em jogo. Ela achava que podia entrar, apontar dedos e levar tudo. Mas eu não ia desistir sem lutar. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o envelope cheio de provas que virariam a história dela de cabeça para baixo. As crianças, agora adolescentes, sentavam atrás de mim, com um rosto tenso, mas leal. Eu as protegi de sua traição por anos, mas hoje a verdade iria aparecer. O juiz se inclinou para a frente, com a voz firme. Eles sabem disso? Perguntou, apontando para o envelope. Respirei fundo, meu coração disparado. Ainda não, respondi, com a voz firme apesar da tempestade que sentia por dentro. O tribunal silenciou, todos os olhares sobre mim. O que havia naquele envelope? O que minha irmã escondeu durante todos esses anos? Fique atento, porque essa luta está apenas começando. O que você faria se sua própria família se virasse contra você e te acusasse depois de tudo que você fez por eles? Compartilhe suas ideias nos comentários. Quero ouvir sua história. Há 10 anos, em uma tarde chuvosa em Augusta, minha campainha tocou como um pedido de socorro. Abri a porta e encontrei minha irmã Janete Porter ali, o rosto pálido e os olhos inquietos. Atrás dela estavam seus 4 filhos, Ryan Porter, 8 anos, com a mochila caída, Clary Porter, 6, segurando um coelhinho de pelúcia, Esther Porter, 4, com os sapatos desamarrados, e o pequeno Noah Porter, quase 2 anos, choramingando no carrinho. Mildred, preciso que você cuide deles por 1 hora, disse Janete, com a voz firme, quase desesperada. Apenas 1 hora, juro. Antes que eu pudesse perguntar o motivo, ela me empurrou uma bolsa de fraldas e se afastou, o casaco esvoaçando enquanto corria para o carro. O motor rugiu e ela se foi. Fiquei parada, paralisada, com a chuva pingando do telhado da varanda. Ryan olhou para mim, olhos cansados e confusos. Onde a mamãe vai? Perguntou, com voz baixa. O coelhinho de Clary estava molhado, e seu cabelo grudado da garoa. Esther puxava minha manga, pedindo suco. Enquanto Noah chorava mais alto, seus punhos pequenos se cerravam. Eles estavam com fome, as roupas amassadas, e a fralda de Noah precisava ser trocada. Meu coração disparou. Eu era enfermeira, acostumada com emergências, mas isso era diferente. Eram os filhos da minha irmã, deixados ali como bagagem. Eu os trouxe para dentro, acomodando-os no tapete da sala. A casa cheirava ao café que eu estava preparando, mas agora parecia pequena demais para 4 crianças. Vasculhei a bolsa de fraldas e encontrei apenas alguns lanchinhos e uma roupa reserva para Noah. Nenhum bilhete, nenhuma instrução, apenas caos. Dei uma barra de granola para Esther, servi leite para Clary e tentei acalmar Noah, embalando suavemente. Ryan ficou sentado em silêncio, olhando para a porta, esperando Janete voltar. Peguei meu celular e liguei para Janete. Sem resposta. Tentei novamente. Caixa postal. Janete, onde você está? Disse, mantendo a voz firme para não assustar as crianças. Me liga de volta. As horas passaram e a chuva não parava. Noah adormeceu em meus braços, as bochechas manchadas de lágrimas. Clary se enroscou ao lado de Ryan, sussurrando, a mamãe vai voltar logo? Forcei um sorriso e disse, ela vai chegar, querida. Mas meu estômago se contorceu. Janete sempre fora impulsiva, perseguindo sonhos que nunca davam certo, mas isso era diferente, ela havia deixado os filhos. Eu não conseguia entender. Ao anoitecer, dei para eles o que tinha, sanduíches de pasta de amendoim e maçãs. Ryan ajudou Esther com seu sanduíche, agindo mais velho que seus 8 anos.
Troquei a fralda de Noah, fazendo careta ao perceber quanto tempo ele estava nela. As roupas deles estavam descombinadas, como se tivessem sido empacotadas às pressas. Continuei ligando para Janete, deixando mensagens até sua caixa postal ficar cheia. À meia-noite, coloquei as crianças na cama de hóspedes. Ryan e Clary dividindo um lado, Esther e Noah enroscados juntos. Sentei perto da janela, observando a rua, esperando faróis que nunca apareceram. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete amassado na bolsa de fraldas, escondido sob um pacote de lenços. Na escrita desleixada de Janete, estava escrito: "Volto logo." Obrigada, Mildred. Logo, meu peito se apertou. Olhei para as crianças agora tomando cereal à minha mesa de cozinha. Os olhos de Ryan ainda estavam na porta. Clary segurava seu coelhinho com mais força. Esther tagarelava sobre um desenho animado, alheia a tudo. Noah estendeu a mão para mim, quente e pequena. Eu não era mãe deles, mas eles precisavam de mim. Coloquei o bilhete de lado, com as mãos tremendo. Janete não ia voltar. Pelo menos não hoje. Talvez nunca. Respirei fundo, pensando no meu trabalho no hospital, na minha vida tranquila em Augusta. Eu nunca havia planejado isso, mas aquelas crianças não eram bagagem para ser descartada. Liguei para minha amiga Beth, pedindo conselho. Mildred, você tem um coração enorme, disse ela. Faça o que você faz de melhor, cuide deles. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Desliguei, olhando para Ryan, Clary, Esther e Noah. Eles estavam assustados, com fome e sozinhos. Eu não podia consertar as escolhas de Janete, mas podia estar presente para eles. Então decidi que ficariam comigo, custasse o que custasse. Os dias viraram semanas, e eu sabia que o Unlogon de Janete era uma mentira. As crianças se adaptaram à minha rotina, mas eu tive que mudar tudo. Eu tinha 45 anos na época, era enfermeira no Augusta General Hospital e planejava me aposentar cedo e viajar um pouco. Esse sonho desapareceu rápido. Para cobrir os custos, comecei a fazer plantões à noite, voltando para casa exausta, mas determinada. Ryan passou a pedir café da manhã toda manhã. Clary queria histórias na hora de dormir. Esther precisava de momentos para brincar, e Noah estava sempre estendendo a mão para mim. Eu não podia dizer não. A primeira prioridade foi matriculá-los na escola. Ryan e Clary já tinham idade suficiente para a escola primária local. Então fui até o escritório do distrito com suas certidões de nascimento, que estavam na bolsa de Janete. A atendente arqueou a sobrancelha quando expliquei que era tia deles, mas como não havia outro responsável registrado, aprovou a matrícula. No primeiro dia de Ryan, ele segurava minha mão, sussurrando que sentia falta da antiga escola. Eu me agachei e disse: "Este é nosso novo começo, Ryan. Você vai fazer amigos." Clary pulou na frente, animada para a aula de artes. Eu os observei enquanto meu turno começaria em 2 horas. Esther ainda era muito nova para a pré-escola, então encontrei uma babá pelo convênio do hospital, mas Noah ficava comigo nos meus dias de folga. Comprar material escolar drenou minhas economias, mochilas, cadernos, lápis de cor, mas ver o rosto dele se iluminar valeu a pena. Depois vieram as roupas. Os trajes que Janete tinha deixado estavam desgastados, então levei-os a uma loja de segunda mão na Main Street. Ryan escolheu um casaco azul, Clary um vestido florido, Esther um jeans pequenino, e Noah bares macios. Temos dinheiro para isso? Ryan perguntou, hesitante. Eu baguncei seus cabelos. Temos sim, garoto. Família se mantém unida. Em casa, lavei tudo e dobrei com cuidado. As noites se tornaram nosso tempo, jantar de espaguete ou nuggets de frango, depois dever de casa. Ryan tinha dificuldade em matemática, então eu me sentava com ele explicando frações, do jeito que fazia com medicamentos para pacientes. Clary desenhava a nossa casa. Esther construía torres de blocos. Noah batia panelas como tambores. Era um caos, mas era nosso. O dinheiro se tornou a verdadeira luta. Minha aposentadoria era para uma pessoa, não para 5. Contas se acumulavam, supermercado, utilidades, a hipoteca da casa da família, o único bem de valor que restou de meus pais. Era uma casa de tijolo sólida na Elm Street,
avaliada em US$ 300.000, mas vender não era opção. Aquele lugar guardava memórias e dava estabilidade para as crianças. Cortei gastos pessoais. Sem jalecos novos, sem café fora de casa. Os salários do hospital mal davam conta, então solicitei ajuda aos serviços sociais. A assistente social veio, observando como as crianças estavam prosperando apesar de tudo. Você está fazendo a coisa certa por eles, Senhora Bailey, disse ela. Mas às noites, sozinha, depois de colocá-los para dormir, eu ficava olhando para o teto, me perguntando se Janete apareceria algum dia. As crianças perguntavam sobre ela com frequência. Ryan, sendo mais velho, questionava mais. Uma noite, durante o jantar, ele perguntou: Tia Mildred, quando a mamãe vai nos buscar? Pausei o garfo no meio do caminho. Ela está cuidando de algumas coisas, Ryan. Mas eu estou aqui agora, e nós somos uma equipe. Ele assentiu, mas os olhos mostravam que não acreditava. Clary era mais doce, desenhando cartões para Janete nas datas comemorativas. Podemos mandar para ela? Ela perguntava. Eu sorria, enviando pelo último endereço que tinha, mesmo sabendo que às vezes voltavam. Esther, com 4 anos, era direta. A mamãe foi embora porque eu fui má. Ela chorou uma vez depois de um acesso de raiva. Eu a abracei firme. Não, Esther, você é perfeita. Às vezes os adultos precisam de um tempo. Noah, ainda muito pequeno para entender, me chamou de a mamãe por engano um dia, e meu coração se partiu um pouco. Nunca o corrigi, escondendo a dor atrás de um abraço. Os amigos ajudavam como podiam. Betty Coleman, minha antiga colega de enfermagem, trazia caçarolas e cuidava das crianças quando eu fazia plantões duplos. Você é um anjo, Mildred, ela dizia, dobrando roupas. Eu ria, mas por dentro o peso era grande. As visitas médicas se acumulavam, consultas de rotina de Ryan, vacinas de Clary, infecções de ouvido de Esther, dentes nascendo de Noah. O seguro cobria parte, mas coparticipações aumentavam. Usei minhas economias para casacos de inverno e aniversários simples, com o bolo da loja. O aniversário de 8 anos de Ryan passou quase despercebido, apenas com balões que eu mesma soprei. Ele me agradeceu com um desenho nosso todos juntos. Os anos passaram rápido. Ryan entrou no ensino médio, se destacando em ciências como o pai. Clary entrou no coral, sua voz preenchendo a casa. Esther começou aulas de balé que eu mal podia pagar, mas juntei cada centavo. Noah aprendeu a andar e depois correr atrás dos outros. Faltava trabalho para eventos escolares e reuniões de pais, onde eu era a única adulta presente. Cadê a mãe deles? Perguntavam os professores. Viajou a trabalho, eu respondia, a mentira ficando mais fácil a cada vez. A dor nunca passou. Uma irmã desaparecendo, me deixando para preencher o vazio. Mas vê-los rir, crescer, continuava me dando forças. A casa rangia sob nossos passos, lembrando-nos do que tínhamos, mesmo com dinheiro curto. Uma noite, depois de um longo plantão, cheguei em casa e encontrei Ryan ajudando Esther com o dever de casa. Clary lia para Noah. Fizemos o jantar. Tia Mildred, disse Ryan orgulhoso. Sentei-me, com lágrimas nos olhos. Esta agora era minha vida, e eu não a trocaria por nada. Mas, no fundo, me perguntava por quanto tempo conseguiria manter a verdade escondida. E então, depois de todos esses anos, ela voltou. Uma batida na porta anunciou Janete, mas ela não estava sozinha. Abri e encontrei Janete em pé, elegante em um blazer sob medida, com os olhos frios e penetrantes. Ao lado dela, um homem de terno impecável, apresentado como advogado, Steven Hart. Senhora Bailey, disse ele, entregando-me uma notificação judicial, viemos tratar sobre as crianças. Meu estômago caiu. Ryan, agora com 18 anos, estava à mesa da cozinha fazendo o dever. Clary, 16, praticava uma música para o coral. Esther, 14, e Noah, 12, jogavam cartas na sala. Congelaram ao ouvir a palavra crianças. A voz de Janete cortou o ar. Quero meus filhos de volta, Mildred. Você os manteve ilegalmente. Fiquei ali, segurando a notificação, a mente a mil. Ilegalmente? Disse, com a voz tremendo.
Janete, você os deixou comigo por 10 anos. Ela cruzou os braços, indiferente. Não é assim que eu vejo. Eu sou a mãe deles e vou levá-los. Hart deu um passo à frente, com tom seco. Entramos com um pedido de guarda. Em breve o tribunal se pronunciará. As crianças se reuniram atrás de mim, Ryan com a mandíbula apertada, Clary com os olhos arregalados. Esther sussurrou. Ela vai nos levar? Apertei sua mão. Ninguém vai levar vocês, querida. Noah se agarrou ao meu lado, silencioso, mas tremendo. Janete nem olhou para eles, mantendo o olhar fixo em mim, como se eu fosse a inimiga. Depois que saíram, sentei as crianças. O que está acontecendo? Perguntou Ryan, com voz firme, mas preocupada. Respirei fundo. Sua mãe voltou e está tentando obter a guarda. Mas nós somos uma família, e eu não vou deixar isso acontecer. O lábio de Clary tremeu. Por que agora? Antes ela não queria da gente. Eu a abracei, sem respostas prontas. Esther e Noah ficaram quietos, esquecendo o jogo de cartas. Naquela noite, não consegui dormir, a notificação queimando minha mente. Por que Janete estava fazendo isso? Ela não ligou, visitou ou enviou uma única carta em uma década. Então percebi, a casa. Nossos pais haviam falecido há 2 anos, deixando a casa da família na Elm Street para mim e Janete. Era uma casa de tijolo sólida, avaliada em $300.000, o único bem de valor que tínhamos. Eu a mantive para as crianças, um lugar estável para crescerem. Percebi que Janete não queria os filhos, ela queria a casa. A notificação legal mencionava disputas sobre o patrimônio, uma pista de sua verdadeira motivação. Ela achava que reivindicar a guarda daria vantagem para forçar a venda ou tomar minha parte. Meu sangue ferveu. Ela havia abandonado Ryan, Clary, Esther e Noah, e agora queria lucrar com sua ausência. Precisava de provas para lutar. Liguei para Beth Coleman, que esteve comigo desde os primeiros anos. Janete voltou, Beth disse baixinho. Está alegando que eu roubei os filhos dela. Beth bufou. Depois que ela os largou em você? Qual é o plano dela? Expliquei sobre a casa. Precisamos estar preparadas para o tribunal. Ela prometeu ajudar, dizendo que testemunharia sobre os primeiros dias. Desliguei e comecei a vasculhar caixas antigas no sótão. Lá, em uma pasta, encontrei o bilhete amassado que Janete deixou há 10 anos. Volto logo. Obrigada, Mildred. Também encontrei mensagens antigas, vagas, sobre precisar de espaço e dinheiro curto. Mostravam que ela havia se desligado muito antes. Então me lembrei de Eric Larson, ex-marido de Janete. Ele havia entrado em contato alguns anos após a saída dela, verificando as crianças, mas mantendo distância. Encontrei seu número em uma lista antiga e liguei. Eric, é Mildred. Janete está tentando levar as crianças por causa da casa. Ele suspirou, com a voz pesada. Não me surpreende. Ela me ligou mês passado perguntando sobre leis de propriedade. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. Tenho algo que pode ajudar, um vídeo que ela me enviou anos atrás, admitindo que havia ido embora. Meu coração disparou. Você pode me enviar? Perguntei. Ele concordou, prometendo entregar se necessário. O vídeo mostrava Janete rindo sobre deixar os filhos para viver sua vida. Com o bilhete, as mensagens e o vídeo de Eric, senti uma centelha de esperança. Mas a pressão era enorme. As crianças estavam abaladas. Ryan ficava acordado pesquisando leis de guarda. Clary parou de cantar. Esther fazia desenhos raivosos. Noah perguntava se teria que ir embora. Reassegurei-os. Vamos ficar juntos, custe o que custar. Procurei um advogado recomendado pelo hospital, uma mulher gentil que analisou minhas provas. Você tem um caso forte, Sra. Bailey disse. Mas o tribunal é imprevisível. Prepare-se para lutar. Assenti, com a determinação endurecida. Todas as noites, conferi as crianças enquanto dormiam, seus rostos tranquilos em nossa casa. A inscrição para a faculdade de Ryan estava em sua mesa.
As fitas do coral de Clary decoravam a parede. Os sapatinhos de balé de Esther pendiam perto da porta. A bola de futebol de Noah descansava no canto. Essa era a vida deles. Nossa vida construída do zero depois que Janete se afastou. Eu não era perfeita, mas dei tudo o que tinha. Agora, enfrentando-a no tribunal, faria qualquer coisa para protegê-los. A casa não era apenas tijolos, era segurança, era memória. Janete não tiraria isso deles. O tribunal nos esperava. No fórum de Augusta, segurei meu envelope, pronta para lutar pela verdade. O cheiro de madeira polida preenchia a sala, os bancos ocupados por alguns locais sussurrando. Sentei-me com Ryan, Clary, Esther e Noah atrás de mim, os rostos tensos, mas confiantes. Minha advogada, Sra. Thompson, assentiu tranquilizadora. Do outro lado do corredor, Janete estava sentada com seu advogado, Steven Hart, ambos aparentando confiança e impecáveis. O oficial do tribunal anunciou. Todos em pé. O juiz Charles Lane, um homem austero de cabelos grisalhos, tomou seu lugar. Estamos aqui para tratar da guarda de 4 menores, disse, com voz firme. A Sra. Porter alega que a Sra. Bailey os manteve legalmente. Hart ajustou a gravata e falou. Meritíssimo, minha cliente, Sra. Janete Porter, é mãe biológica de Ryan, Clary, Esther e Noah Porter. Há 10 anos, a Sra. Bailey negou seu acesso, mantendo as crianças sem qualquer tutela legal. Solicitamos a guarda imediata e a revisão de assuntos patrimoniais ligados ao cuidado das crianças. Janete inclinou-se para frente, com expressão calma, mas calculada, evitando o olhar das crianças. Apertei o envelope com mais força, meu coração disparado. A Sra. Thompson sussurrou. Mantenha a calma, Mildred. Nós conseguimos. Assenti, mas o peso da acusação de Janete cortava como uma lâmina. Hart chamou Janete para falar. Ela se levantou, ajeitando a saia. Deixei meus filhos temporariamente por desafios pessoais, disse, com voz suave, mas ensaiada. Sempre tive a intenção de voltar, mas minha irmã se recusou a me deixar vê-los. Sou mãe deles e quero recuperá-los. A sala murmuriu, alguns pequenos suspiros vindo do fundo. O rosto do juiz Lane permaneceu neutro, mas os olhos se estreitaram. Sra. Porter, alega que foi negado seu acesso por uma década? Perguntou. Janete assentiu, uma lágrima brilhando no rosto, perfeita demais, pensei. A Sra. Thompson se levantou. Meritíssimo, posso apresentar provas? O juiz Lane assentiu. Entreguei-lhe o envelope, a mão firme apesar do nervosismo. Ela levantou o bilhete de 10 anos atrás, suas bordas gastas, mas as palavras claras. Este é um bilhete manuscrito da Sra. Porter, deixado com as crianças em 2015, disse a Sra. Thompson em voz alta. Volto logo. Obrigada, Mildred. A Sra. Porter nunca voltou. Ela passou o bilhete para o oficial, que o entregou ao juiz. Janete mudou ligeiramente a postura, vacilando. Hart sussurrou algo para ela, com o rosto tenso. Em seguida, a Sra. Thompson exibiu mensagens de texto na tela, retiradas do meu antigo celular. Estas mensagens, de 2015 a 2016, mostram que a Sra. Porter exigia dinheiro da Sra. Bailey, explicou. Uma dizia, me mande $500, Mildred. Estou resolvendo minhas coisas. Outra, preciso de dinheiro, não de perguntas. A sala se agitou. Estas mensagens, continuou a Sra. Thompson, provam que a Sra. Porter abandonou seus filhos e só entrou em contato com a Sra. Bailey por interesse financeiro, não para se preocupar com eles. O rosto de Janete ficou vermelho, e ela desviou o olhar. Peguei o olhar de Ryan, ele deu um pequeno aceno, a confiança firme. O juiz Lane inclinou-se para a frente. Sra. Bailey, a senhora tentou contatar a Sra. Porter? Levantei-me, a voz firme. Sim, meritíssimo. Liguei repetidamente após ela deixar os filhos. O telefone caía na caixa postal ou era desconectado. Enviei cartas para o último endereço conhecido, mas voltaram. Criei Ryan, Clary, Esther e Noah como meus próprios filhos porque minha irmã os deixou sem nada. O juiz anotava, o som da caneta arranhando no silêncio da sala. Hart objetou.
As alegações da Sra. Bailey não provam intenção. A Sra. Thompson rebateu. O bilhete e as mensagens mostram abandono claro. Então o juiz se voltou para as crianças. Gostaria de ouvir os menores, disse. Ryan, agora com 18 anos, se levantou primeiro, voz firme. Tia Mildred tem sido nossa mãe por 10 anos, disse. Ela trabalhava à noite, pagava a escola, fazia tudo. Nossa mãe verdadeira nos deixou e nunca ligou. Clary, 16 anos, foi a seguir, mãos trêmulas. Eu não quero ir com ela, disse, olhando para Janete. Tia Mildred é nossa família. Esther, 14 anos, falou suavemente, mas com firmeza. Ela nunca esteve lá. Tia Mildred nos ama. Noah, 12 anos, segurou minha mão antes de falar. Só conheço a tia Mildred. Ela é meu lar. A sala ficou em silêncio, suas palavras pesando no ar. Eu lutei para não chorar, apertando o ombro de Noah. O rosto de Janete se contorceu, mas ela não respondeu. Hart sussurrou novamente, gesticulando de forma rígida. Alguns dos locais no fundo murmuraram e balançaram a cabeça. O juiz Lane olhou para as crianças e depois para mim. Estas são declarações contundentes, disse. Mas a acusação de guarda ilegal é séria. Sra. Bailey, suas provas mostram um padrão, mas não são conclusivas. A alegação da Sra. Porter sobre negação de acesso precisa ser analisada. Ele fez uma pausa, batendo a caneta na mesa. A senhora tem mais alguma prova para sustentar sua posição, Sra. Bailey? Fiquei congelada, a mente a mil. O bilhete e as mensagens eram fortes, mas a história de Janete sobre ter sido impedida de ver as crianças ainda pairava no ar. A Sra. Thompson inclinou-se para mim. Temos mais provas, meritíssimo, mas precisamos de um momento para prepará-las. O juiz assentiu. Vou permitir, mas preciso de algo definitivo para resolver este caso. A sala parecia se fechar, o ar pesado de tensão. Janete esboçou um leve sorriso, como se pressentisse uma oportunidade. Ryan segurou minha mão, sussurrando. Você consegue, tia Mildred. Assenti, mas meu coração batia acelerado. Precisávamos de algo mais forte para encerrar aquilo. Justo quando pensei que já havíamos apresentado tudo, um rosto familiar entrou no tribunal. Eric Larson, ex-marido de Janete, atravessou as portas, seu rosto marcado, mas resoluto. Ele carregava um pequeno pendrive, seus olhos se encontrando com os meus por um instante antes de se aproximar da Sra. Thompson. A sala se agitou, cabeças se virando. Janete congelou, mãos agarradas à mesa. Stephen Hart inclinou-se para ela, sussurrando com urgência, mas seu olhar permaneceu fixo em Eric. Meritíssimo, disse a Sra. Thompson, levantando-se rapidamente. Temos uma nova testemunha e evidências adicionais. O juiz Charles Lane arqueou uma sobrancelha, ajustando os óculos. Prossiga, disse, curioso, mas firme. Eric subiu ao banco das testemunhas, jurando com voz firme. Sou Eric Larson, ex-marido da Sra. Janete Porter. Tenho um vídeo que ela me enviou anos atrás, relevante para este caso. O oficial preparou a tela, e a Sra. Thompson inseriu o USB. Meu coração disparou enquanto o vídeo começava a rodar. Apareceu Janete, mais jovem, cabelo solto, sentada em um bar mal iluminado. Cansei das crianças, disse, rindo levemente. 4 filhos. Demais. Vou recomeçar com alguém novo, alguém que me entende. Mildred que cuide deles. Ela tomou um gole da bebida e acrescentou. Só preciso de dinheiro para seguir em frente. O vídeo cortou, e a sala explodiu em murmúrios. Ryan agarrou minha mão, o rosto pálido. Os olhos de Clary se arregalaram, e Esther sussurrou. É a mamãe. Noah olhou para baixo, em silêncio. Inclinei-me para a Sra. Thompson, a voz baixa. Eles sabem disso? Perguntei, apontando para as crianças. A pergunta me assombrava desde que ouvi falar do vídeo na ligação com Eric. Era verdade que eu havia protegido deles, das palavras frias da mãe. Sua escolha de ir embora por outra pessoa, por dinheiro. A Sra. Thompson balançou levemente a cabeça. Ainda não sussurrou. Mas agora estão ouvindo.
Meu peito se apertou. Eu havia passado 10 anos protegendo Ryan, Clary, Esther e Noah dessa dor, dizendo que a mãe deles estava resolvendo suas coisas. Agora eles enfrentavam a traição dela em um tribunal, cercados por estranhos. O juiz Lane bateu o martelo, silenciando a sala. Senhora Porter disse, com voz firme: a senhora tem alguma explicação para isso? Janete se levantou, o rosto avermelhado, mãos trêmulas. Isso foi anos atrás, gaguejou. Eu estava em um momento difícil, meritíssimo. Não foi minha intenção. Eu era jovem, sobrecarregada. Sempre planejei voltar pelos meus filhos. Sua voz quebrou, mas soava vazia, como um roteiro que não conseguia convencer. Hart tentou intervir. Meritíssimo, esse vídeo carece de contexto. Mas o juiz Lane o cortou. Já ouvi o suficiente por agora, Sr. Hart. Senhora Porter, a senhora alegou que a senhora Bailey negou seu acesso. Este vídeo sugere o contrário. Os presentes cochicharam alto, alguns balançando a cabeça. Ryan apertou minha mão ainda mais forte, a voz quase inaudível. Ela não queria de nós, disse. Não uma pergunta, mas uma constatação. Eu o puxei para perto, sussurrando. Você sempre vai me ter. Os olhos de Clary estavam úmidos, a fita do coral presa ao casaco, lembrando a vida que construímos. Esther olhava para o chão, sua energia habitual desaparecida. Noah, ainda segurando minha manga, parecia confuso, jovem demais para entender totalmente, mas velho o suficiente para sentir o peso da situação. Queria protegê-los, levá-los para casa e apagar aquele momento, mas a verdade estava ali, crua e inegável. A senhora Thompson avançou. Meritíssimo, este vídeo, combinado com o bilhete e as mensagens apresentadas anteriormente, mostra a clara intenção da senhora Porter de abandonar seus filhos. A senhora Bailey os criou por uma década sem apoio. Ela gesticulou para as crianças. As declarações deles confirmam que veem a senhora Bailey como guardiã, como família. O juiz Lane assentiu, expressão impassível, rabiscando notas. Isso é significativo, disse, mas preciso considerar todo o contexto. Senhor Hart, tem alguma resposta? Hart se levantou, a voz tensa. Minha cliente estava sob pressão quando o vídeo foi feito. Desde então ela se estabilizou e quer se reconectar com os filhos. Janete assentiu, os olhos finalmente se voltando para as crianças. Eu mudei, disse, com voz mais suave. Estou pronta para ser mãe deles novamente. Mas suas palavras soaram vazias. Clary balançou a cabeça, sussurrando para Esther, que cruzou os braços. Noah se inclinou para mais perto de mim, e a mandíbula de Ryan se apertou. A sala parecia elétrica, a tensão palpável, enquanto os presentes murmuravam mais alto, alguns lançando olhares de reprovação para Janete. O juiz Lane levantou a mão pedindo silêncio. Este vídeo levanta sérias questões sobre as alegações da senhora Porter, disse. Sugere uma decisão deliberada de abandonar, não uma ausência temporária. Mas precisarei de tempo para revisar todas as provas. Ele olhou para mim e depois para as crianças. Senhora Bailey, a senhora demonstrou dedicação, mas este caso não está encerrado. Meu coração afundou, mas assenti, segurando a mão de Noah. Os rostos das crianças, a confiança que depositavam em mim, alimentaram minha determinação. Os olhos de Janete se encontraram com os meus. Um lampejo de culpa ali, mas não o suficiente. A verdade estava exposta e a abalou. O martelo do juiz estava prestes a cair. A voz de Lane cortou a tensão, sua decisão clara e definitiva. Após revisar as provas e os depoimentos, ele falou, percorrendo o olhar por toda a sala. Considero infundada a alegação da senhora Janete Porter de ter tido acesso negado. O bilhete, as mensagens e o vídeo demonstram uma clara intenção de abandonar seus filhos. A senhora Mildred Bailey forneceu um lar estável para Ryan, Clary, Esther e Noah durante 10 anos. Concedo a guarda plena à senhora Bailey. O martelo do juiz soou, ecoando como um coração batendo, e ele continuou. A senhora Porter é concedida uma ordem de restrição de 7 anos, proibindo qualquer contato com as crianças sem autorização do tribunal. A sala soltou um suspiro coletivo, murmúrios se espalhando pelos presentes. Sentei-me, paralisada, inundada de alívio. Ryan segurou minha mão com força.
Clary deixou escapar um soluço suave, encostando-se em Esther, que sorriu timidamente. Noah se aninhou contra mim e sussurrou. Vamos ficar com você. Assenti, puxando-o para mais perto. Sempre, filhote. Do outro lado, Janete desabou, o rosto pálido. Steven Hart guardava a pasta, movimentos bruscos, evitando olhar para ela. Os presentes cochichavam, alguns assentindo em aprovação, outros olhando para Janete com pena ou julgamento. As palavras do juiz Lane pesavam na sala. A guarda era minha. As crianças estavam seguras e a casa na Elm Street permanecia conosco. A derrota de Janete se estendeu além do tribunal. Corri em Augusta que ela estava atrás da casa da família, avaliada em $300.000, para sustentar seu estilo de vida. Após a decisão, seus planos desmoronaram. As taxas legais de Hart, acumuladas por sua insistência em uma defesa ostentosa, a deixaram afogada em dívidas. Ouvi depois de Beth Coleman que Janete vivia de forma extravagante, alugando um condomínio em Portland e dirigindo um carro financiado que não podia pagar. Sem a casa, seu castelo financeiro desmoronou. Mudou-se para um pequeno apartamento, e seus sonhos de recuperar riqueza desapareceram. Não desejei sua dor, mas suas escolhas haviam traçado esse caminho. A vitória pesava. Eu havia vencido, mas a que custo? Janete foi minha irmã, minha confidente mais próxima. Compartilhávamos segredos de infância, ríamos em conversas longas à noite. Agora ela era uma estranha, e sua traição cortava mais fundo do que qualquer derrota em tribunal poderia. Ao sairmos do fórum, olhei para trás. Janete estava sozinha, ombros caídos, olhando para o chão. Quis sentir raiva, mas só senti tristeza pela irmã que perdi e pela família que poderíamos ter sido. Virei-me, guiando as crianças pelas portas duplas para o ar fresco da rua. Em casa, a casa parecia mais acolhedora, como se respirasse novamente. Ryan estava sentado à mesa da cozinha, com o formulário da faculdade espalhado à sua frente. Você lutou por nós, tia Mildred disse, com a voz firme. Você é nossa mãe de verdade. Minha garganta apertou. Clary me abraçou, a fita do coral presa à camisa. Tive medo de te perder, admitiu. Esther entrou na brincadeira, com seu brilho habitual de volta. Você está presa a nós, brincou, sorrindo. Noah envolveu meus braços em volta da minha cintura, a voz abafada. Eu te amo, mamãe. Ele já me chamara assim antes, mas desta vez parecia definitivo. Abracei todos, lágrimas turvando minha visão, seu calor me ancorando. Sentamos juntos naquela noite, comendo pizza no chão da sala, a velha casa de tijolos rangendo ao nosso redor. As crianças riam, contando histórias, Ryan sobre seu projeto de ciências, Clary sobre uma nova música, Esther sobre balé, Noah sobre futebol. Era simples, mas era tudo. A casa, nosso lar, permanecia firme, suas paredes guardando uma década de memórias. Pensei em Janete, em algum lugar enfrentando suas dívidas e arrependimentos. Não a odiava, mas também não podia perdoá-la. Ela escolheu seu caminho e eu escolhi o meu. No dia seguinte, Beth passou, trazendo sua famosa caçarola. Você conseguiu, Mildred disse, apertando minha mão. Essas crianças têm sorte de ter você. Sorri, mas meu coração ainda carregava o peso da ausência de Janete. Havia criado os filhos dela, amados como se fossem meus, mas a fratura em nossa família permanecia. Olhei para as crianças brincando no quintal, suas risadas ecoando. Eles eram meu propósito, minha razão de seguir em frente. A casa, a guarda, a luta, tudo era por eles. Naquela noite, ao colocar Noah na cama, ele olhou para mim. Ela vai voltar? Perguntou, os olhos buscando uma resposta. Afastei os fios de cabelo do seu rosto. Se ela voltar, estaremos preparados. Mas estamos juntos, e isso é o que importa. Ele assentiu e adormeceu. Fiquei na porta, observando todos dormirem, seus futuros seguros em minhas mãos. A luta havia acabado, mas o amor duraria para sempre. 3 meses após a audiência, observei as crianças brincando em nosso quintal em Augusta. O sol do final do verão projetava longas sombras, e risadas enchiam o ar. Ryan arremessava um frisbee para Noah, que corria pelo gramado, mostrando suas habilidades no futebol.
Esther praticava um giro de balé perto do Carvalho, sua confiança crescendo. A velha casa de tijolos na Elm Street permanecia atrás de nós, um âncora silenciosa para nossa família. Encostei-me na cerca, o coração cheio, observando a vida que havíamos lutado para manter. Ryan acabará de ser aceito na Universidade do Maine, estudando biologia, seu sonho desde criança. Passava noites analisando inscrições, sua determinação refletindo a minha própria. Clary se destacava na escola, notas excelentes e a voz se sobressaindo no coral. Esther havia entrado na equipe de dança da escola, sua energia iluminando cada apresentação. Noah era a estrela da sua liga de futebol, seu sorriso tímido crescendo a cada dia. As vidas deles seguiam em frente, enraizadas na estabilidade que construímos. A casa, antes motivo de disputa, agora era apenas lar, seu valor irrelevante diante da felicidade deles. Do outro lado da cidade, a vida de Janete tomara outro rumo. Soube por um conhecido em comum que ela havia se mudado para um apartamento apertado em Waterville, trabalhando em um emprego de vendas mal remunerado. Sua vida antes glamourosa, jantares sofisticados, roupas novas havia desaparecido. As batalhas judiciais e os custos legais a haviam esgotado, e amigos que antes frequentavam suas festas agora mantinham distância. Ela vivia sozinha, suas escolhas a isolando. Não senti prazer com isso. A solidão dela era consequência de suas próprias decisões. Ainda assim, pensar na irmã, antes tão vibrante, agora tão distante, deixava um vazio no peito. Pensei em estender a mão, em tentar consertar o que estava quebrado. Mas toda vez que considerava, via os rostos das crianças, a força silenciosa de Ryan, o alívio emocionado de Clary, a lealdade feroz de Esther, o abraço confiável de Noah. Janete os abandonara, escolhendo dinheiro e liberdade em vez da família. Não podia perdoar isso. Pelo menos, não ainda. Responsabilidade não se compra com desculpas ou lágrimas. Escolhi proteger as crianças e dar-lhes o amor de uma mãe quando ela não podia. Essa escolha nos definiu, e eu permanecia firme nela. Olhando para trás, a luta me ensinou algo profundo. Ações egoístas como as de Janete reverberam, deixando consequências reais, laços quebrados, bolsos vazios, noites solitárias. Mas a justiça, quando funciona, protege o que importa: amor, dever, promessas cumpridas. Passei 10 anos mantendo essas promessas, acordando cedo, trabalhando até tarde, vibrando nos jogos, enxugando lágrimas. As crianças eram a prova de que o amor podia superar a traição. Agora me chamavam de mãe, não por obrigação, mas porque construímos algo inquebrável. Naquela noite, nos reunimos na sala. As crianças se espalharam pelo sofá. Ryan me mostrou sua lista de coisas para a faculdade. Clary cantou uma nova melodia. Esther desenhou uma rotina de dança. Noah contou sobre um gol que havia marcado. Ouvi tudo, o coração tranquilo. A casa rangia suavemente, como se concordasse que havíamos feito tudo certo. A ausência de Janete era uma sombra, mas não mais dominante. Havíamos enfrentado ela no tribunal, encarado a verdade e saído mais fortes. Ao colocar Noah na cama, ele olhou para mim. Agora estamos bem, né, mamãe? Sorri, afastando seus cabelos do rosto. Melhor que bem, filhote. Fechei a porta dele, olhando para os outros quartos, os livros de Ryan, as fitas de Clary, as sapatilhas de balé de Esther. Esta era nossa vida. Difícil, mas nossa. A lição era clara: colhemos o que plantamos, e o amor, quando dado livremente, cresce mais forte do que qualquer decisão judicial. Somos uma família, e isso bastava.